Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões do nosso mercado, principalmente o nosso mercado interno, que nos ajudam nas nossas decisões em relação à nossa carteira, em relação ao nosso futuro. Hoje eu vou falar nessa análise de cenário, o vídeo de número 88 desse segmento, sobre a questão da aposentadoria no Brasil, as expectativas que se tem, as perspectivas que se tem, e daqui você já pode verificar se você está ou não fazendo o seu pé de meia. O vídeo de hoje é baseado numa publicação da Bloomberg Linha, que é uma revista que eu assino e que ela coloca o Brasil, pelo menos nessa interpretação, como um dos piores países para se aposentar. E o que isso tem a ver com a carteira? Porque a nossa carteira, normalmente, a gente passa essa ideia, que é a ideia de viver de dividendos. É uma forma de você, lá no futuro, ter uma renda que assegure um melhor viver para você, para sua família, de forma que aquilo que a carteira paga para você, ela simplesmente vai cobrir pelas despesas que você tem. Isso é o que a gente chama de independência financeira. Veja que no caso dessa reportagem, a análise foi feita sobre 44 países. E interessante aqui que existe um índice geral para classificar o país como bom ou ruim para se aposentar, desses 44 aí que foram analisados, e esse índice geral ele vem de 4 subitens. O primeiro, ou subíndice, o primeiro deles é com relação à saúde, a gente sabe como é a saúde no país. Depois, com relação ao bem-estar material, eu vou explicar isso aí logo em seguida do que trata. Como são as finanças na aposentadoria e a qualidade de vida. Qualidade de vida no geral. Veja que o Brasil, dos 44 países, ele está aqui nesse cantinho, ele fica na 43ª posição, então o Brasil é o segundo pior, no caso do que foi analisado. A gente encontra essas informações nesta fonte aqui embaixo, ó, é a Netixis, que é o Global Retirement Index de 2023. E vamos dar uma olhada sobre o que trata esse relatório. Você pode entrar aqui no site da Netixis e logo aqui abaixo você já vai encontrar toda uma descrição sobre o relatório que foi produzido. Se você quiser acessar o relatório, veja, tem um botão aqui, ó, Download Full Report, ou seja, aqui você tem o relatório completo. Aqui tem um resumo, vai passar muito rápido sobre as questões, mas eu percebi que no relatório em si, a gente consegue debater melhor, entender sobre o que esse instituto aí acabou pesquisando. Olhando agora para o relatório em si, ele está em inglês, eu vou tentar traduzir e fazer um resumo de tudo que eu encontrei de informação. Mas o relatório já começa da seguinte forma: boas notícias, más notícias. Então, a segurança da aposentadoria, ela melhora, mas poucos sentem essa melhora. Então, vamos dar uma olhada, porque essa é a questão contraditória que a gente vai encontrar ao longo do relatório. Eu marquei algumas coisas que eu achei relevante, como por exemplo aqui, ó, na parte que ele se refere a boas notícias e más notícias. Então foi feita a pesquisa em 44 países, e o que foi levantado em relação a boas e más notícias, neste caso, em relação ao relatório, diz respeito aqui à pessoa quando ela olha para o futuro. Qual é a perspectiva que ela tem ao olhar para o futuro no que diz respeito à aposentadoria. Então, dos 44 países que foram pesquisados, veja que, não os países, né, mas as pessoas nos países, 56%, quando olha lá para o futuro, o que ele imagina é o seguinte: ter liberdade para fazer o que quiser e onde quiser. Então, esse aqui é um aspecto positivo quando se olha para o futuro. 28%, no entanto, quando olha para o futuro, enxerga que não vai ter escolha, além de uma vida frugal. Frugal aqui, uma vida simples, uma vida sem grandes objetivos, sem grandes conquistas, sem grandes patrimônios. 21% dos pesquisados
entendem que vão continuar tendo que trabalhar. 21% entendem que vão ser forçados a se mudar para algum lugar que não seja tão caro, ou algum lugar mais barato, ou seja, cair o seu padrão de vida. 12% entende que, de uma forma ou de outra, vão acabar dependendo de uma ajuda de amigos ou familiares para poder sobreviver. Então aqui a gente já está caindo para o nível de maior pobreza. E 10% entendem que terão que vender as suas casas. É por isso que tem, do ponto de vista, aquela ideia ali de boa notícia e má notícia, e com relação ao sentimento, porque é exatamente isso, olhando para o futuro, se coloca no futuro e a pessoa ela mostra como ela se sente em relação a esse futuro que um dia virá. A outra informação aqui interessante, e eu acabei marcando, é que 42%, veja, dos trabalhadores individuais, eles dizem que a inflação ela é um fator que acaba matando esses sonhos de aposentadoria. Então, o principal fator que é descrito neste relatório é com relação à incidência do processo inflacionário. Você que pensa em se aposentar precisa considerar a questão da incidência inflacionária. Outro fator aqui que eu achei interessante que é mostrado, né, nesse quadro é com relação aos maiores medos daquele investidor na questão financeira. E eu achei curioso aqui que o maior medo que tem está aqui nesse lado, aqui, veja, que é justamente o medo desses custos maiores a cada dia. Aqui é interessante que você entenda que quando tiver o azul claro são os aposentados e o azul e o verde são os não aposentados. Então, dos aposentados, 73% tem medo justamente desses custos do dia a dia cada vez mais altos, ao passo que daqueles que ainda não estão aposentados, 60% tem esse receio. Se nós olharmos para o segundo maior medo, veja que ele está em despesas grandes, inesperadas. Em despesas que acontecem num determinado instante, sem aviso, e isso acaba comprometendo a aposentadoria. Isso porque provavelmente ele está considerando aqueles aposentados que têm investimentos. Dos aposentados, 43% têm esse receio. E dos que não estão aposentados, 44%. É aqui que entra aquilo que nós discutimos sempre aqui no canal, a reserva de emergência. Ela é justamente para cobrir questões que são dessa pompa. Por isso que não basta apenas nós termos os nossos investimentos. Nós não queremos mexer nos investimentos. Nós queremos que, nessa hipótese, a gente tenha como cobertura exatamente a nossa reserva de emergência. Também você vai encontrar aí pessoas que conversam sobre essa questão do ponto de vista do seguro. Mas tem aqueles que entendem que se você for o próprio provedor do seguro, você vai ter ganho. E é verdade, desde que você entenda bem que você cria um fundo específico para o seu seguro e acione ele, e depois você tem que fazer as reposições com o passar do tempo, justamente porque isso compromete ou toma um compromisso seu de um pagamento específico para esses fundos. Embora no Brasil até esses fundos querem ser taxados pelo governo. E falar em taxas ou impostos, veja que o terceiro maior medo é justamente dos impostos. Ele atinge 32% dos aposentados e 36% dos aposentados. Basta nós vermos o que está acontecendo no país, no Brasil, em termos de amplitude de taxação. Eu vou trazer aqui esse último equipamento que eu comprei, o quanto foi pago de taxa. Você vai se surpreender quando isso é convertido no IVA, ou Imposto sobre Valor Agregado. E já por outro lado, lá na rabeira, em sexta colocação, tem o cash flow, mas aqui como a gente está falando de pessoas que têm visão de investimento, veja que a preocupação atinge 15% dos aposentados e 25% dos não aposentados. Isso porque esses dias eu estava assistindo um debate e a linha principal era que os canais que falam sobre educação financeira, eles não são dirigidos às pessoas mais pobres, né?
E eu acho que, eu não sei se isso tem um fundo de verdade, o que eu sei é que, do ponto de vista de educação financeira, se você gasta menos do que você ganha, você já está educado financeiramente. Essas palavras não são minhas, elas são palavras do senhor Luiz Barsi Filho. E, na verdade, educar é isso, é não gastar mais do que você ganha. O segundo passo, que é o que a gente trata aqui no canal, é da parte de investimentos. E é por isso que eu me prendi um pouco mais aqui, justamente porque quase tudo que está colocado neste item, ele está em consonância com as coisas que nós conversamos aqui no canal. E, evidentemente, que se você é um investidor, é porque você está gastando menos do que você arrecada, e isso lhe dá condição de investir. Continuando aqui na nossa análise do documento, outro aspecto que eu achei interessante aqui é para uma conversa mais rápida sobre ele, porque veja que aqui tem a dívida pública em percentual do GDP. GDP é o que eles chamam lá de Produto Interno Bruto. O G é de Gross e o D é de Domestic e o P de Product. Então, Produto Interno Bruto vai ser tratado aqui como GDP porque está em inglês. Mas o que eu achei curioso? Aqui as cores elas vão determinar os anos a que estamos se referindo, do azul ali para o verde mais escuro. Veja que os Estados Unidos, nos anos 2000, ele tinha 72% do PIB em dívida. Hoje ele tem 144%. Atualmente, o Reino Unido tem 103%, o Japão 254%, a Itália 183%, a Grécia 191%, a França 116%, o Canadá 113%, e veja que a Austrália aqui, parecido com o Brasil, está em 70%. O Brasil está entre 72% e 74%. Só que é importante que a gente tenha o seguinte entendimento, que esses países têm um desenvolvimento econômico maior que o Brasil. O Brasil, por outro lado, tem uma economia estagnada, extremamente estagnada. Se existe a possibilidade de suplantar se a dívida suplanta o PIB do Brasil, o que acontece é que, diferente desses outros países, onde a parte que contribui para a questão da aposentadoria não está vinculada com o governo, no Brasil está, sai do próprio caixa do governo. Consequentemente, com o aumento do endividamento, tem uma redução e um impacto para os seus aposentados, que é o que nós estamos falando aqui. Mas tem um comprometimento muito grande na economia como um todo. Mas com relação à parte dos aposentados, começa a entrar em dificuldade e nesse déficit sempre acumulado na questão previdenciária, porque ela está concentrada na mão do governo. Por isso, a gente fica sempre de olho nessa relação dívida-PIB e volta e meia nós conversamos sobre isso aqui no canal. Indo mais adiante agora para outras questões mais específicas do que é abordado no tema, veja que nós vamos falar agora do o índice de aposentadoria global, que vai ser chamado de GRI durante o resto dessa apresentação, só para a gente ter a sigla em mente. Então nós vamos falar dos principais, os que tiveram as melhores performances, ou seja, de acordo com o índice geral, você pode verificar aqui, né, Noruega, a Suíça, a Islândia, a Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Austrália. Pelo menos os principais. Mas eu deixei marcado aqui aqueles que melhoraram. O que está em primeiro lugar é a Noruega, e depois aqui a gente tem a Islândia, que saiu do índice de 76 para 81. A Irlanda foram os que cresceram, né? Saiu de 70 para 80. Esses aqui são os top 10. Ou seja, dos top 10, 3 apenas melhoraram. E a Holanda, que saiu de 76 para 79. Seguindo, vamos dar uma olhada aqui nos subíndices, ou seja, o desempenho em função dos subíndices. Aqueles quadros que nós vimos lá no início da apresentação. O primeiro deles é relativo à aposentadoria em função da finança, ou seja, quando a pessoa olha para o futuro e toma como base como estará a sua condição financeira. E veja que neste caso, olhando aqui para os top 25, os países que estão entre os 25 melhores dessa lista, aqui deu para encontrar 2 países sul-americanos. O Chile, que está atualmente na 7ª posição,
Aqui nós temos o ano de 2013, no meio 2022 e aqui na ponta 2023. Então, a gente olha como estava há 10 anos, como estava no passado e como está agora. Então, ele saiu da segunda posição, estava na quinta o ano passado e agora está na sétima posição. E depois o México, que em 2013 estava na 10ª posição, o ano passado estava na 19ª e agora está na 24ª. E nenhum outro país da América Latina aparece nessa relação. Veja, aqui eu também achei interessante, que é o que eu queria explicar em função da dívida pública. Veja que aqui nós estamos falando como é o capital dos fundos de pensão, ou seja, os ativos dos fundos de pensão, em percentual do produto interno bruto. Por que aqueles países eles se dão ao luxo de ter uma dívida maior, aqui considerando apenas a questão de aposentadoria, tá? Porque os ativos deles são muito maiores em relação ao PIB. Não é o caso do Brasil. O Brasil é só 14%. Então, o Brasil ele fica muito suscetível em função do seu maior endividamento. Lembrando que é justamente do que o governo arrecada que ele precisa pagar, inclusive, a aposentadoria dos brasileiros. E agora, seguindo aqui, nós estamos olhando, né, índice a índice. Veja aqui o bem-estar material. O que é o bem-estar material? É o que você tem, o que você imagina ter e aquilo que você ainda pode adquirir no futuro. E eu gosto de colocar aqui, então, os 25 países que estão no topo desse ranking, dos 44. Veja que não aparece nessa lista nenhum país sul-americano. Também, com relação ao índice de saúde, e a gente sabe que no caso do Brasil ele não é uma das maiores referências de saúde pública, mas quando nós olhamos para o top 25, que está nessa lista aqui abaixo, a gente consegue ver que não aparece nenhum sul-americano também. E com relação à qualidade de vida, índice de qualidade de vida, olhando de novo para os top 25, nós olhamos que não tem nenhum país sul-americano. E depois nós vamos saltar aqui para a página 73, que é a finalização desse estudo, onde a gente vai encontrar o ranking completo. Ou seja, os países todos colocados, a ordem que eles estão. Eu marquei os sul-americanos, que é para a gente ter como referência. Então começa lá na Noruega e depois nós vamos encontrar na 35ª posição o Chile. E depois, passando por México, Colômbia, os que foram estudados, dos 44, e lá no final o Brasil. Eu deixei marcado o Brasil, porque o que mais afeta o Brasil, deixa eu tirar aqui as marcas para você saber do que a gente está se referindo, que está aqui em cima. Ó. O fator que mais afeta é o bem-estar material e lá no final a questão das finanças na aposentadoria das pessoas. Então são os dois que mais pesam, sendo que o maior deles que pesa é justamente o bem-estar material. A questão das finanças, ele trabalha aqui com um índice de 48%, mas você já começa a entender a preocupação do brasileiro em relação às suas finanças, em primeiro lugar, e em segundo lugar, em relação ao seu bem-estar material, porque ele entende que lá no futuro, mesmo que ele esteja com algum subsídio do governo, ou até uma segunda profissão, ele não tem acesso a uma progressão, um avanço sobre as questões materiais. Não sei qual o seu sentimento em relação à sua aposentadoria. A questão é, você está fazendo o seu pé de meia? Acompanhe aqui o canal, porque o canal é exatamente isso que nós fazemos. Uma construção de forma que nós possamos ter, logo adiante no futuro, uma independência financeira, de modo que aquilo que a gente receba da nossa carteira pague no mínimo por todas as nossas despesas e o que transcende a isso, a gente possa voltar a reinvestir e, mais importante, nos dar um bem-estar material, que é o que está faltando aí, pelo que a gente viu na pesquisa, para o brasileiro. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!